Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio Qual é o melhor governo? Hoje é a vez do governo Bolsonaro. E aí, o que você acha? Foi um governo bom, ruim? Hoje a gente vai descobrir com dados. E por que isso é tão importante você saber? É bom entender os erros passados, os acertos, para que futuramente você consiga escolher bem os seus representantes. Então vamos lá. O que melhorou? Bem, no governo Bolsonaro tivemos a reforma da Previdência. Para alguns foi bom, para outros nem tanto. Mas e o que você acha? Foi algo bom ou algo ruim para você? Também foi criado o Marco do Saneamento. O que é isso? É uma legislação que faz com que o governo tenha uma meta de criar o saneamento básico para toda a população brasileira até o ano de 2033. A maior medida que o governo tomou foi a autonomia do Banco Central, porque isso fez com que governos não pudessem mais se meter e o Banco Central tivesse a autonomia de fazer exatamente o que precisa ser feito para que a economia gire da forma correta, sem que tenha interferência do governo, para que a economia não fique girando a forma que o governo deseja. Antigamente, quando havia um problema econômico, simplesmente o governo mandava o Banco Central emitir mais moeda, uma falsa promessa de economia melhor, porque estava gerando dívidas na realidade, porque se imprimir dinheiro, você está criando uma dívida nova para que seja paga futuramente. Então, isso é ruim, porque no primeiro momento o governo que está mandando ele vai imprimir dinheiro e isso vai fazer com que a economia fique melhor aparentemente. Só que depois, futuramente, quem paga como sempre, é o mais pobre. Outra coisa boa é que houve um crescimento muito grande nas exportações, principalmente no setor do agronegócio, que o plano safra dos anos do governo Bolsonaro foram os melhores. Certo, mas e o que piorou nesse governo? Para muitos, o pior parte do governo Bolsonaro foi em relação à gestão política durante a pandemia. Porque muitos declaram que o presidente Bolsonaro poderia ter sido mais humano na parte de cuidar das pessoas mesmo durante a pandemia. Claro, tem pessoas que vão discordar porque vão falar que o auxílio emergencial foi o melhor, tudo mais, mas as pessoas que o que mais pegou mesmo para as pessoas que inclusive foram que a maioria das pessoas disseram que não o reelegeram devido ao fato dele não ter sido tão humano, não ter sido mais pessoa que pensa nos outros também, assim. Porém, como eu disse, tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam, devido ao fato dele também ter aumentado o auxílio emergencial durante a pandemia para que as pessoas não perdessem basicamente a condição de poder se sustentar, porque no Brasil tem muitos autônomos, então a quantidade de pessoas que ia sofrer ia ser muito grande, e devido à ajuda do auxílio emergencial, eles conseguiram se manter de pé ou conseguiram fazer uma forma de ter uma renda devido a isso, para que não passassem mais dificuldades além da pandemia. Outro ponto ruim é que cresceu bastante foi a crise entre os poderes, principalmente devido às críticas feitas ao Supremo Tribunal Federal, e o que acabou enfraquecendo um pouco o governo devido a isso. Aqui no Brasil, muitas coisas passam pelo Supremo Tribunal Federal, então acabou gerando essa crise que foi só escalando. Outro fator negativo, na realidade, mas por uma boa causa, é claro, mas infelizmente é um fator negativo. Devido ao aumento do auxílio emergencial, aumentou-se também a quantidade de despesas do governo. Então, acabou que foi algo bom porque a população não passou tanta necessidade devido à condição que o governo colocou, porém, isso criou-se um aumento de dívida, de despesas muito maior. Em resumo, o governo Bolsonaro, a equipe do ministro Paulo Guedes, tiveram avanços importantes, porém tiveram algumas coisas, alguns fatores que ninguém esperava, né, como a pandemia, então afetou bastante. Mas e aí? O que vocês acham? O governo Bolsonaro foi bom realmente? Ou foi ruim? O que vocês acham? Comenta aqui para mim, por favor. Bem, esse foi o episódio do governo Bolsonaro.
Então, se inscreve aí no canal para você acompanhar essa nova saga, essa nova série que eu estou fazendo aqui para descobrir qual o melhor governo em relação à economia. Deixa seu like. Tamo junto. Até o próximo.